um manifesto diante das violências da sociedade, violências que estão aí no dia a dia de muitas pessoas, principalmente pessoas também com transtornos mentais. Foi a partir de uma noção cunhada por Yuri Torres Pais Trípode que a publicação Mente como Dispositivo de Controle acabou tecendo considerações sobre o desequilíbrio psíquico e como a estruturação da sociedade contemporânea promove o adoecimento, isso além de excluir, silenciar e julgar o sujeito neurodivergente. O que é neurodivergente? A gente vai saber já já. Aos 32 anos, Yuri conseguiu exercer o direito a promover a retificação de nome e gênero. Yuri, portanto, ficou no passado. E é com o conhecimento de causa que agora a mestra, pesquisadora, mulher trans e escritora Onira Dandará Yuri Trípode pretende relançar O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico, publicado pela primeira vez em 2021 com o selo da Editora Gráfica da Bahia. Onira Dandará Yuri Trípode está conosco aqui. Olá, tudo bem? Tudo bom, seja bem-vinda, tudo certo? Bom dia, tudo certinho, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos aqui. Eu me peguei nesse nome aqui, sujeito neurodivergente. Queria que você falasse sobre isso. E esse livro é um testemunho da própria experiência? É um testemunho da própria experiência. Sujeito neurodivergente é porque, assim, existe sujeito neurotípico e existe sujeito neuroatípico. Então, o sujeito neurodivergente é aquele que difere de uma, digamos assim, de uma padronização, eu não gosto do termo normalidade, mas é uma padronização neural. Não tem nada a ver com uma mulher trans. Não tem a ver, não tem a ver com a mulher trans. O sujeito neurodivergente diz respeito ao quê? Transtornos psíquicos. A transtornos psíquicos. Ao sujeito que tem transtorno psíquico, tem sofrimento mental, como depressão, como ansiedade, como bipolaridade. São sujeitos neurodivergentes, que diferem dos neurotípicos. Esse livro, O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, ele aborda questões ligadas mais a esse aspecto do transtorno mental ou também as questões ligadas a figuras, digamos, também diferentes? E aí eu cito, no caso, uma mulher trans, questões de gênero. Está tudo no mesmo pacote ou você faz diferenças? Não está tudo no mesmo pacote, porque, digamos assim, até pouco tempo a transgeneridade era patologizada. Sim. Não é essa a questão, certo? A questão é lidar com como a sociedade contemporânea, ela exclui, ela silencia, ela mata, ela vai matando aos poucos o sujeito neurodivergente. Entendi. Ela vai silenciando, ela vai boicotando, ela vai censurando, ela vai apagando sistematicamente esse sujeito neurodivergente por conta do seu problema, da sua questão. Né? Eu não costumo nem dizer que é um problema, mas é uma questão. Porque ser neurodivergente dentro dessa sociedade é extremamente difícil. Por mais que hoje haja mais espaço para essa discussão, como, por exemplo, a gente conversando aqui agora, não é? Sim. Tudo bem, concordo plenamente. Eu acho que a dificuldade ainda é muito grande, ainda existe muito preconceito, muita resistência. A própria política não é adotada, as políticas públicas nem sempre são as mais adequadas. Mas você percebe algo mais promissor, pelo menos, no sentido de haver mais espaço para o debate, para abordar essas questões como de fato devem ser abordadas? Eu acho que muitas das pessoas neurodivergentes, neuroatípicas, elas vêm questionando justamente seu lugar na sociedade, seu lugar de direito, seu lugar de oportunidade, e vem sim tendo grupos, tendo pessoas engajadas nessa luta e que vem aos poucos construindo um outro tipo de perspectiva, que não essa perspectiva patologizante, adoecedora, essa perspectiva que exclui esses sujeitos da sociedade. Então, eu acho que esse caminho ainda tem muito a se abrir
ainda tem muita exclusão, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita discriminação. E uma das questões do livro é a psicofobia, que é um preconceito, uma opressão violentíssima que atinge nós, né, que temos transtornos mentais. E ela está em todos os lugares. A psicofobia ela é institucional, ela é estrutural, ela está nas relações. E o livro aborda também isso, né? O livro também aborda como esse dispositivo óptico, né? Como esse sistema, esse dispositivo óptico, ele vai estar produzindo transtornos mentais. E quando a gente fala, entender, o que se chama de dispositivo óptico? É a rede, o sistema, como a gente entende essa telinha, né? Essa telinha triangular que fica, enfim, pode ficar aí um pouco afastada do olho e um pouco o duplo, certo? Então, o sistema, essa rede óptica, e o que eu chamo de dispositivo óptico, é um conceito presente no livro, é uma noção pautada no livro. Então, esse dispositivo óptico, essa rede óptica, vem promovendo transtornos mentais. Porque a gente não pode dissociar uma rede óptica, uma rede mental, de transtornos mentais. E a gente está vendo que nessa sociedade que a gente vive, o número de transtornos mentais só vem aumentando. O número de depressão, o número de suicídios, e o suicídio tem super a ver com o sofrimento mental, o número de ansiedade, o número de bipolaridade. Ou seja, a gente está aqui construindo a partir da perspectiva de que essa rede óptica, esse sistema, está colaborando com esses aumentos de transtornos mentais. Agora, a psicofobia, ela se associa, por exemplo, com a transfobia ou uma coisa é parte da outra, ou ela se acumula? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você é uma pessoa trans e você é marcada também pela transfobia e você é marcada também pelo transtorno mental, quando você tem transtorno mental e é uma pessoa trans, esses marcadores se interseccionam e dificultam ainda mais a sua vida, né? Porque você é uma pessoa trans que sofre transfobia, que sofre com a psicofobia, e aí vai dificultando cada vez mais, vai acumulando de sofrimento. É isso mesmo. Agora, de que maneira você acha que esse problema, porque é um problema de saúde pública. Isso. Até se a gente for olhar, suicídio que você falou, por exemplo, acho que já é a segunda causa de mortes entre jovens. Isso. De que maneira a gente consegue tratar isso como um problema de saúde pública que é? A gente fala de suicídios entre jovens, como uma coisa assustadora, mas se eu não fiz essa pesquisa, se a gente for para os dados do SUS e olhar quantos adolescentes estão indo para as unidades de emergência com automutilação, por exemplo, e tem muito de sofrimento mental mesmo, às vezes de conflitos naturais dessa fase inicial, fim de adolescência, início de juventude, né? De que maneira a gente consegue tratar isso sem tantas barreiras de preconceito na abordagem, até no acolhimento de quem está sofrendo com essas questões? Então, é fundamental que essa pessoa procure os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial em Saúde Pública, que elas sejam atendidas por psiquiatras, por psicólogos, certo? A gente combate, até a gente diz que é sobrevivente da psiquiatria, né? Porque a psiquiatria secularmente, historicamente, produziu muito racismo, produziu muita eugenia, produziu muitos processos, digamos assim, perversos na sociedade. A gente sabe que, até hoje em dia, a psiquiatria ela é muito voltada à indústria farmacêutica. Mas a gente vem trabalhando nos CAPs, arte-terapia, terapia ocupacional, certo? E a gente diz assim, a gente sempre procura que pessoas com transtornos mentais procurem ajuda psicológica, procurem ajuda psiquiátrica, porque a gente reclama da psiquiatria, mas que é necessário em muitos casos é necessária a situação medicamentosa, em muitos casos por mais que a indústria farmacêutica seja essa indústria que a gente sabe do que se trata. Então, assim, essa questão de saúde pública precisa ser cada vez mais fortalecida. A gente precisa ter o fortalecimento da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, certo? Eu sou membro da AMIA, da Associação Metamorfose Ambulante de Usuárias e Usuários do Serviço de Atenção Psicossocial. Faço parte do Papo de Mulher, associação de mulheres
que têm também transtornos mentais e fazem parte da rede de atenção psicossocial. E, assim, nós lutamos para que... Nós temos um slogan, nós somos loucas por direitos, certo? E o livro vai tratar um pouco disso, da loucura como ética de existência, de fugir um pouco desse senso comum, do maluquinho, do sem noçãozinho, para uma loucura que tem voz e vez, para uma loucura que é a voz da verdade e da justiça. Como é que o livro, né, O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, o manifesto autoetnográfico que você está relançando agora, contribui para essa discussão, para inverter, digamos assim, essa ordem mundial, não é? Que massacra, que contribui, enfim, prejudica, não é? Pessoas com essa neurodivergência, digamos assim. Isso é fundamental, isso que você está falando é fundamental. Porque quando a gente fala de ordem social, quando a gente fala de dispositivo óptico, quando a gente fala de rede óptica, quando a gente fala de sistema, esse é um assunto que é um interdito público. É uma proibição pública se falar sobre isso. E o livro desvela esse pacto e esse contrato social que é biopolítico, que é neocolonial e que é estrutural. Certo? Ou o seja, livro vai falar... É uma briga grande. O livro vai falar diretamente e publicamente sobre esse dispositivo, que é coisa que não se fala em praticamente lugar nenhum, né? A gente tem um interdito público e justamente o que é que a gente vai estar elaborando nisso tudo? Que a proibição de falar sobre determinados assuntos, como essa rede óptica, como esse dispositivo óptico, gera o transtorno mental, já que a cura é pela expressão, certo? Já que um dos princípios da cura é a expressão, a proibição pública de falar sobre esse dispositivo óptico, sobre essa rede óptica, e o quanto ela vem gerando, e o quanto esse número vem aumentando de transtorno mental, de sofrimento psíquico, de depressão, de ansiedade. Para você ter ideia, a depressão está prevista como a primeira causa de incapacidade para 2030. E não tem como dissociar uma rede óptica, uma rede mental de transtornos mentais. Essa dificuldade de discutir a questão, inclusive no meio acadêmico, porque você tem uma história no meio acadêmico, né? Fez faculdade de letras, vernáculas, depois migrou para artes cênicas, escola de teatro da UFBA, é mestra. O meio acadêmico é um meio adequado para discutir essa questão? Ou também... Eu acho que o meio acadêmico é um meio adequado, sim. Ainda existe muita... Digamos assim, eu acho que você deve procurar o lugar correto, o lugar certo para você colocar essas questões, porque não é todo lugar que essas questões são bem acolhidas, certo? Eu fiz o meu mestrado em dança, minha orientadora foi Fabiana Dutra Brito, Jussara Sobreira 70 na banca, Janaína Beckler, e foi extremamente bem recebido. Ela me deixou extremamente livre para produzir abertamente, publicamente, diretamente, sobre questões que são censuradas, que são boicotadas, que são negligenciadas, certo? Então, assim, procurem lugares que te abarquem, que abarquem as suas perspectivas e que te coloquem em lugares positivos para estar no mundo. A gente já está caminhando para fechar, mas eu queria só te perguntar se você tem um dado, porque tem muito tabu sobre sofrimento mental, tem muito preconceito. Isso dificulta até a pessoa ir buscar ajuda. Isso. E tem gente que acha que é coisa residual na população e a gente sabe que não é. Você já deu um dado aí sobre 2030, a projeção do estrago que a depressão faz. Mas hoje, assim, nós estamos falando em termos percentuais, né? Que segmento, que fatia da população tem algum tipo de transtorno mental que, naturalmente, pelo que você disse, pode ser agravado por essas circunstâncias, né? Pela forma como a gente olha o problema e as pessoas que estão sofrendo com isso. Que percentual da população sofre e precisa desse tipo de atenção? Pela forma como a gente olha esse problema, pela forma como esse problema é tratado individualmente e coletivamente,
de como a sociedade encara esse desequilíbrio psíquico, de como a psicofobia ela está em todas as relações, certo? Existe um dado de que 25 a 30% das pessoas já passaram ou passam ainda por um transtorno mental, por um sofrimento psíquico, certo? E esse dado é avassalador. E se a gente pensar que, se a gente vive numa sociedade que ela é psicofóbica, que ela é estigmatizante, que ela é dominativa, que ela retira da gente o direito de escolha. Essa é uma das questões abordadas no livro também. Que ela retira da gente o direito de escolha, porque a gente tem que ter, constitucionalmente, inclusive, o direito de escolha sobre os nossos corpos. Para a gente desejar, para a gente ter o direito de fazer parte dessa ordem ou não. A gente tem que ter o direito de escolha. As pessoas têm que saberem dos seus direitos. Eu trago aqui o artigo 5º, inciso 10, direito ao próprio corpo e direito à intimidade. A gente precisa necessariamente fazer valer esses direitos. Por quê? Porque a gente precisa escolher se o nosso pensamento, se a nossa esfera íntima e privada tem que ser transmitida ou não, deve ser transmitida ou não. Nós precisamos escolher, certo? E a decisão da escolha é nossa. Tem que ser nossa. Né? É individual, tem que ser individual. Olha aqui, Onira, uma mensagem que a gente recebeu pelo YouTube. O Corpo da Loucura na Contemporaneidade é uma obra fundamental para ampliar a nossa percepção dessa ordem social adoecedora e excludente. Onira maravilhosa, potência pura, mensagem de Pedra Homem. Axé, axé, Pedra. E para a gente encerrar, você está relançando o livro, como é que a gente consegue acessar esse livro? Não, eu estou buscando apoio para relançar o livro, certo? Estou buscando apoio. Esse livro foi primeiramente lançado pela Egba. Em 2021. Em 2021, e eu estou buscando apoio para relançá-lo e para fortalecer aí todas essas lutas, todos esses empreendimentos que a gente vem tecendo aí na vida, né? E a luta certamente grande. É grande, é grande. Onira, muito obrigado. Parabéns aí pela força e esteja sempre bem-vindo aqui com a gente. Axé. Obrigada. Tá bom? Bom dia para você. Agora são 7 minutos para as 8 horas na tarde.